Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, que são 9 frutos, e hoje nós vamos falar do último fruto. Alguns irmãos perguntaram para mim: pastor, o senhor vai falar sobre o último fruto do Espírito no culto amarelo, né, que é todos contra o suicídio? Eu falei, vou falar porque tem tudo a ver. Diga, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, irmãos. Quando nós falamos das coisas do Espírito, nós estamos falando de uma dependência espiritual do Senhor. Tem coisas que são naturais, tem coisas que é você quem vai fazer, tem coisas que é o meu filho quem vai fazer. Eu não vou fazer por ele mais, ele já aprendeu, ele já sabe. Mas tem coisas que eu, como pai do meu filho, vou fazer para ele. Tem coisas que é o seu pai quem vai fazer na sua vida, o seu pai celestial. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender essas coisas. Por exemplo, o fruto do Espírito Santo, domínio próprio, o nome já diz. Eu me domino, eu domino as minhas atitudes. Tem tudo a ver com temperança. Diga, temperança. O que é o significado de temperança? Está relacionado a eu dominar os meus instintos carnais, dominar em fazer a vontade da minha carne. E aí eu tive olhando e meditando na palavra, no original, sabe o que significa o domínio próprio? Forte, senhorio forte e pesado, capaz de controlar nossos pensamentos e ações. Posso ouvir um glória a Deus? Aí você pode me dizer agora, pastor, eu não estou dominando as minhas atitudes, eu não estou conseguindo dominar as minhas ações. Eu digo uma coisa para você: você precisa urgente do domínio próprio. Tá, tudo bem, eu preciso do domínio próprio, eu sei. Agora, como é que eu vou receber isso? Só existe uma forma: sendo cheio do Espírito. Só sendo cheio do Espírito, não tem outro caminho. Então você tenta, não, eu vou me dominar, eu vou morder a minha língua. Não adianta. Cedo ou mais tarde na sua carne você vai extravasar, você vai xingar, você vai ficar irado, você vai meter o pé na jaca. Alguém já meteu o pé na jaca? Eu já. Eu sou de Manaus, Amazonas. Não é que eu meti o pé na jaca lá na árvore, ela caiu e eu andando, procurando, meti o pé na jaca, é um negócio gosmento, grudento, perdi a jaca. Você perde o propósito. Por quê? Porque você se irritou, você se perdeu. Então, falando do domínio próprio, nós estamos falando da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem acha que Jesus Cristo se dominava? Meu Deus, e como? Diante de tantas circunstâncias que ele passou, eu gostaria de ler novamente com vocês Filipenses capítulo 4, versículo 8, mas eu vou ler em duas versões, na versão revista e atualizada e também, na sequência, na versão A Mensagem. É uma espécie de linguagem atual, linguagem de hoje. Primeiro, revista e atualizada, diz assim, olha: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Agora olha o 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Preste atenção, a gente aprende nessa breve leitura que Paulo escreve aos Filipenses, nós aprendemos que eu decido o que eu vou pensar, ocupar meus pensamentos. O que vai ocupar a minha mente sou eu que decido, sou eu que escolho. E ele diz mais: pega o que você aprendeu, o que você tem ouvido aqui. Sim, pega isso e pratica isso. Sabe o que eu percebo, irmãos? Não sei se vocês têm percebido o movimento na rede mundial dos computadores, da internet.
várias charges e vídeos que as pessoas estão virando zumbi. Elas ficam andando com o celular assim, ó, com tablet, parece zumbi, e cai numa rotina. Alguém já viu essas imagens? Já viu isso? Gente, isso é muito forte. E olha, eu vou te falar uma coisa, começa a observar. Eu quase atropelei pessoas que atravessaram olhando o celular na minha frente. Eu vi pessoas na rua, na estrada, quase batendo o carro por causa de celular. Um dos maiores índices de acidente de carro é por causa do celular. As pessoas estão muito distraídas, sabe? Não sei se vocês percebem que esse mundo está muito superficial, muita informação, mas tudo superficial. Não existe profundidade. Hoje a pessoa diz que te ama, que é teu amigo, acontece qualquer coisinha, amanhã não quero mais saber, some da sua vida, do nada. Não existe aliança, tudo muito superficial. E aí o que é que eu percebo com isso? Irmãos, que as pessoas estão muito superficiais. Nós precisamos entender que às vezes você está exposto à palavra aqui, como agora, por exemplo, mas sua cabeça está longe, está no boleto que você tem que pagar amanhã. Ainda bem que eu paguei o meu ontem, aleluia. Um deles, né? Você está na cabeça, meu Deus, eu tenho que visitar aquele cliente. Meu Deus, como é que vai ser a minha célula? Os irmãos estão tão desanimados. Aí sua cabeça está a 1000 por hora. E você não consegue se concentrar. E aí você está ouvindo, você está corpo presente, mas a mente está longe. E aí consegue praticar na segunda-feira, na terça, na quarta? Não consegue. Olha, irmãos, eu assim, com muita humildade, sem ofender ninguém. Às vezes eu estou olhando aqui, parece que tem, desculpa a expressão, um zumbi me olhando. E o pior, tem uns que dormem, começa a ficar vesgo assim, faz umas caretas para mim, eu tenho que olhar para o outro lado. O negócio é triste. Uma vez eu abordei 3 jovens, estavam sentados aqui na frente, aí acabou o culto, eu fui dar carona para eles, né? O pai, por algum motivo, não pôde, eu dei carona para eles. Levei lá em Cariacica, dei carona para eles. Aí eu fui conversando e eu percebia que eles não prestavam atenção no culto. E sentava aqui na frente. Aí eu perguntei, e aí? Por que você não presta atenção no culto? Aí ele falou assim para mim, mas como eu, pastor? Você não presta atenção. Aí ele falou para mim, pastor, a minha mente começa a divagar, eu começo a pensar em outras coisas, 1000 coisas. Eu falei com ele, mas é o culto todinho, ele falou, ele foi honesto comigo. Ele disse, pastor, é o culto todinho. Aí eu virei para outra menina, eu falei, mas por que você vive passeando? Porque o pastor está pregando aqui, irmãos, esse palco aqui, não tem nada místico aqui não é o altar não, o altar é o nosso coração, amém? Ele é um pouco mais altinho para ficar mais fácil o pessoal do fundo ver. Ok? Não tem nada místico aqui não, mas a ideia é ver, mas eu também vejo, eu vejo lá no fundo quem está prestando atenção, quem está no celular, quem está conversando, quem está distraído, dá para perceber. Aí essa irmã falou, ai pastor, não sei, me dá uma agonia, lá em Manaus a gente chama de finiquito, dá um finiquito e a pessoa vai e vem, meu Deus do céu, mas que agonia, parece que está sentado em cima do formigueiro, né? Mas assim, sem brincadeira, a irmã levanta umas 6 vezes na hora do culto. Só na minha pregação, às 3, 4. Meu Deus do céu. Sabe, irmãos, você está aqui. Né? Você veio, glória a Deus pela sua vida. Ouve o que o Espírito de Deus tem para falar para você. Agora eu vou ler na versão, a mensagem. Tem aí não, né? Só ouça, eu vou ler para você. Olha que interessante, aplicando para a sua vida. Resumindo, já é o texto, tá? Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. Ele está dizendo, pensa no melhor, não fica ocupando a tua mente com o pior. E aí ele segue, com o belo, não o feio. Uau! Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim,
o que ouviram, viram e entenderam, façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que isso significa, irmãos? Que nós precisamos direcionar nossa mente. Precisamos direcionar nossa mente em que pensar. Com que eu vou ocupar a minha mente. Isso vai fazer toda a diferença. Alguém já ouviu falar em John Wesley? Todo mundo fala muito dele, foi um grande pregador inglês. Ele foi para a Universidade de Oxford e ele começou as células lá dentro. Isso que é um crente poderoso, né? Ele não era nem pastor, ele só era crente, cheio do Espírito. Ele entendeu que ele era sal. Sabe o que foi que ele fez? Ele passou no vestibular, entrou na faculdade, Jainara. Lá dentro, quando ele viu os jovens, o estado que eles viviam, ele posicionou: vou começar um grupo de oração aqui. Um jovem, isso parece mais para a senhora, né? Quantos jovens, irmão, vamos orar? Não, pastor, isso é mais para a senhora, para as mulheres, não. Ele começou um grupo de oração, aí começou um grupo, 2 grupos, 3 grupos, aquilo explodiu nas universidades. Agora todo mundo fala dele, eu estou aqui hoje para falar da mãe dele, sobre esse quesito pensamento. Sabe o que foi que a mãe dele disse? A mãe dele disse o seguinte para ele: meu filho, tudo que aumenta a autoridade do corpo sobre a mente é mal. Eu vou repetir de novo. Tudo que aumenta a autoridade do corpo sobre a mente é mal. O que significa isso? Quando a tua mente diz: para de comer, aí você come, o corpo que manda, é mal, isso é ruim. Isso vai te prejudicar, e por isso que você anda com os joelhos tudo arrebentado, o tornozelo, porque você está acima do peso, você comeu demais, né? Não, pastor, a Bíblia proíbe embriagar, mas pode tomar um copinho de vinho. Mas tem gente que é descontrolado, não tem domínio próprio. Aí começa a tomar um copinho de vinho, daqui a pouco virou um goró, né? Tá lá, bebum. Misericórdia, perdeu o controle. Quer dizer, a bebida, o álcool passou a dominar o corpo, passou a dominar a sua mente. Irmãos, a falta de domínio próprio já derrubou reis e até mesmo homens tiranos, grandes líderes. A história mostra isso, homens descontrolados. Alô, quem lembra do rei Davi? Homem segundo o coração de Deus, estava lá na varanda dele, quando ele viu a mulher tomando banho, mandou chamar, deitou com ela, depois foi ver que era casada, ela engravidou, ele mandou matar o marido dela, foi uma confusão. Aquela vergonha ele carregou por toda a vida dele. Misericórdia. Existem homens que podem comandar exército, mas não podem comandar a si mesmo. Tem gente que é muito bom para falar na vida dos outros, para mandar os outros fazer isso e aquilo outro, mas ele mesmo não se domina. Existem homens que com as suas palavras inflamam e podem cativar multidões, que não conseguem ficar quietos diante de provocações ou insultos. Né? No trânsito é uma vergonha, chama palavrão, chama até para briga: vem cá, vem para te ver se eu não te dou um soco. E é crente. O que é isso? Misericórdia. Irmãos, o sinal de nobreza é o domínio próprio. O maior sinal de nobreza na vida de um cristão é o domínio próprio. Ele é mais sinal de realeza do que coroa e purpurina. Quem tem o domínio próprio, irmãos, ele reflete quem é o seu Senhor. Sabe, talvez você está aqui e você tem passado por lutas terríveis, de sofrimento, pensamentos negativos, sabe, e olha, tem as lutas das mais diversas. Estou falando de gente que crê em Deus. Dia desse o rapaz, nasceu a filha dele,
E ele começou a ficar com medo dela morrer. Ele não conseguia mais dormir. Ele ia, em hora ele ia lá no berço, botava o dedo dele para ver se a filha estava respirando. Ele ia sair para trabalhar, ele ficava preocupado se a mulher dele ia ter condições de cuidar da filha. Ele não tinha mais vida. E aí ele foi orar: meu Deus, me liberta desses pensamentos, eu não aguento mais isso. E aí Deus falou com ele: filho, resolve isso, não aceita esses pensamentos, porque a sua filha é bênção, ela não é maldição na sua vida. Rejeita esses pensamentos, porque isso vem para dominar e destruir, tirar a tua paz. Misericórdia. E aí ele posicionou, orou, sabe, o Senhor libertou ele. O que tem te atribulado? Sabe, é triste, tem gente que tem dinheiro, tem um bom salário, tem uma boa reserva, mas de repente perde a paz, perde a alegria, não sabe como que vai ser ano que vem, essa pandemia, e se eu pegar Covid, e se eu morrer, quem que vai pagar o meu caixão, o meu enterro? Não tem sossego, não tem paz. Misericórdia. Tem gente que não tinha carro, comprou o carro. Não, agora eu tenho que pagar esse carro, eu tenho que abastecer o carro, eu tenho que colocar o IPVA, eu tenho que... O que é isso? Alô? Eu conheço gente que foram pessoas. Tem uns que a tribulação na vida é coisas, amam coisas, trocam pessoas por coisas. Tem outros que amam pessoas, sabe? Mas esse é um amor doentio, que perde o temor de Deus, ignora as coisas do Senhor, e aí perde a paz, perde a alegria. Para que isso? Pastor, eu não consigo me libertar. Eu não julgo você. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, é meu ouvinte hoje aqui, no auditório presencial, você que acompanha online, não julgue. Não julgue ninguém. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, pelo contrário, nós estamos aqui para estender a mão e dizer: eu posso orar por você. Conta comigo, eu vou orar por você. Irmãos, só quem já passou por esses tipos de ataques sabe do que eu estou falando. Eu me recordo que eu estava morando há 2 anos na Europa, e eu sempre fui um líder, né? Muito posicionado, decidido, sei de onde eu vim, onde eu estou, onde eu quero chegar. E até então o diabo só atacava na minha fraqueza, só vinha nas minhas fraquezas. E aí eu fui atacado, irmãos, nas minhas virtudes de liderança, de desbravar. Plantei várias igrejas, sempre tive à frente de igreja, sempre tive liderando equipe de homens. E o diabo veio na minha fraqueza. Europa, obra muito difícil lá, não rompe. E o diabo começou: você não vai dar em nada, essa obra não vai romper, você não vai conseguir, que líder de nada você é. Eu me lembro, eu chorava no peito do meu pastor, botava a minha cabeça no peito dele assim, chorava. Ele: John Richard, o que é isso? Meu Deus, John Richard não faz isso, tu é um homem de Deus, Deus é contigo, rapaz, você vai avançar, isso não é você. E ele vinha afirmando que eu era, mas eu não conseguia enxergar. Oh meu Deus, obrigado pela vida daquele homem de Deus, eu louvo a Deus pela vida dele. E se eu estou de pé aqui é por causa dele, que estendeu a mão para mim, não me julgou. Pastorzinho de nada, vai embora. Graças a Deus, irmãos, que nós fazemos parte de um ministério acolhedor. Nós não acolhemos só os pecadores e ímpios, miseráveis que convertem e vêm para o nosso meio. Nós acolhemos também os crentes que pecaram, os crentes que adulteraram, os crentes que na caminhada se perderam. Nós estamos de braço aberto, amém? Para receber todos, sem exceção. Pastor, até a mulher adúltera, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não é verdade? Talvez não coloquemos mais na posição, né, ministerial, a pessoa vai servir em outra função, né, porque para estar à frente da igreja do rebanho tem que ser modelo. Mas nós estamos aqui para receber todos, igual Jesus recebe. E aí eu me recordo também que a minha esposa falava na cama, ela falava para mim, eu na cama ali, angustiado. Irmãos, eu não sou fácil de chorar, eu não chorava fácil. Eu me recordo aqui, me vem a memória de eu na cama chorando, e a minha esposa: que é isso, Richard? Ela me chama de Richard.
Que é isso? Por que você está chorando? Não, pelo amor de Deus. Resiste a esses pensamentos. Eu não sei, sabe, é um negócio que veio, pum, dominou a minha mente. E aí junto com aquilo veio também síndrome de pânico. Eu me lembro que quando eu entrava em estacionamento de shopping subterrâneo, ela estava do meu lado, me dava um desespero, uma angústia, eu ficava angustiado, parecia que eu ia morrer, eu queria sair correndo dali. Eu me lembro que algumas vezes eu precisei voar de avião, eu sentado no avião me lembro, eu falei, rapaz, eu vou soltar esse cinto, eu vou correr aqui. É loucura, o pensamento vai a 1000, mas eu vou correr para onde? Eu estou nos céus. O avião é pequeno, não, irmão, parece que você vai ficar louco. E aí eu me recordo que numa dessas vezes, a minha esposa virou para mim e disse, você já está atacado, você está com pensamento ruim. Eu falei, estou. Meu Deus, Richard. E ela ficava orando por mim, ela lia o Salmo 91 para mim, Salmo 23, confessava a palavra, e eu, pastor, mas pastor, passa por isso, passa. Pastor é de carne e osso igual você, eu estou com a minha mão aqui para você ter uma ideia. Que o negócio grudou assim na minha mente, um negócio esquisito. Você ri porque não foi em você. Um negócio de chorar. E aí eu me lembro, eu estava dentro do carro, o Espírito Santo, eu orando, meu Deus, fala comigo, Senhor, como eu vou me libertar disso? Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. E ele falou assim, se você não lutar e resistir a esses pensamentos, dominar sua mente, isso vai te dominar para o resto da vida. E aí eu comecei a ignorar aqueles pensamentos, a rejeitar aqueles pensamentos ruins. E aquilo, do jeito que veio assim, olha para mim, tchum, tomou a minha mente, tchum, foi embora. Diga glória a Deus. Mas porque eu precisei de uma atitude de fé, eu precisei resistir. Sabe, eu me recordo que eu não poderia ficar nesse período em lugares altos, me dava uma fobia. Foi síndrome de pânico e fobia de lugares altos. Deus me livre, eu ia visitar as células dos irmãos, e aí quando eu ia para próximo da janela, eu saía de perto. E aí eu não podia ficar assim, irmãos, eu me dava agonia, eu saía de pé. Hoje não, pode me levar para qualquer lugar, mais alto que seja, dessa cidade, desse estado, eu não tenho mais problema com isso. Jesus me curou. Eu quero dizer para você que isso ilustra o apetite incontrolável e os desejos carnais que nós sofremos e que desgraça a nossa vida. Tudo por causa de um pensamento. Foi embora esse pensamento. Foi embora porque foi resistido. Então quero dizer duas coisas para você. Duas são as coisas que o pecado causa na nossa vida, que nos leva à intemperança. Primeiro é que o domínio próprio, sem domínio próprio você vive. Primeiro é um apetite físico. Alô, tem alguém aí? Primeira coisa, quem não tem o domínio próprio, ele se entrega aos apetites físicos. Isso quer dizer o quê, pastor? Come muito? Sim, come muito. A pessoa come por ansiedade, por medo, por preocupação. É algum tipo de distúrbio emocional. Mas não é só apetite físico, não, sexo. Tem gente que se entrega ao sexo, transa com um, transa com outro. Um dia desse, o pastor nosso de jovens, pastor Naô, terminou uma ministração, uma palestra para os jovens, e uma moça chegou e abordou ele, e falou, pastor, ora por mim. Ele, pelo quê, minha filha? Aí ela disse, pastor, eu estou com meu namorado e eu transo com ele. Aí ele falou, você sabe o que você tem que fazer? Ela, eu sei, largar ele, né? Ele falou, olha aí, tá vendo? Você sabe o que você tem que fazer, larga ele. Aí ela falou, pois é, mas eu largo ele e já pego outro e transo com outro e com outro e com outro. E aí o pastor falou, irmã, talvez você nem nasceu de novo. Você precisa nascer de novo. Então, quando você não tem o domínio próprio, você se entrega aos apetites físicos do seu corpo. Você não se domina. Você faz tudo que está relacionado à sua carne.
A concupiscência do seu corpo, você se entrega. A outra coisa são os hábitos da mente. Às vezes, não, pastor, não tem um problema com a prática física. Eu não me entrego ao álcool, eu não me entrego ao sexo, eu não me entrego às drogas, eu não me entrego nessas coisas. Pastor, mas o problema é a minha mente. Aí você vai para pornografia, aí você vai para filmes de terror, aí você vai para pensamentos de morte, de matar, de fazer, de esfolar, de não sei o quê. Misericórdia! Tudo isso porque falta do domínio próprio. Então, quando alguém fala em temperança ou moderação, logo nós pensamos em quê? Em bebida, não é verdade? Em drogas. Mas eu quero dizer uma coisa aqui para você hoje. A coisa transcende isso. Por exemplo, indelicadeza. Tem gente que é grosso de natureza. Sai para lá, chulé, vai embora daqui. Né? Trata mal as pessoas, xinga as pessoas. Ah, é o fulano? Não, diz que eu não estou. Diz logo, o que você quer? Não, tá bom, tchau. Para que isso? Fofoca. Né? Fofoca, você se entrega. O orgulho, tem gente que é um orgulho no mundo. Nunca pede perdão, não pede perdão de jeito nenhum. Eu estou ensinando meu filho, qualquer coisa que ele faz, pede perdão do pai. Não, mas pede perdão. Me perdoa, papai. Estou ensinando já ele cedo. Tem que pedir perdão. Nunca pede desculpa. Que desculpa nada. Tem que pedir perdão, errou. Sabe, tem gente que apronta todas, não volta, não olha nos olhos, não resolve as coisas. Às vezes o que te tirou a paz, o que tem te levado a essa tristeza profunda, é um relacionamento quebrado, que você mesmo quebrou, e o teu orgulho não deixa você consertar, não permite você ir lá se humilhar, pedir perdão. Fiquei feliz essa semana. Aconteceu de um caso, né? Uma família veio para a nossa igreja, a mulher trouxe a família, e a mulher levou. Por quê, pastor? O marido não era crente, converteu aqui conosco, ela trouxe, ela também levou. Ela emburrou com alguma coisa aqui, né? E foi embora. Tem 2, 3 anos já. Aí ela me ligou essa semana, né? Pastor, me perdoa. Pastor, eu fui orgulhosa, sabe? Eu fui infantil, e eu estou arrependida. Eu estou ligando para pedir perdão do Senhor, sabe? Obrigado por tudo que vocês fizeram. Eu falei, está perdoada, minha irmã. E as portas estão abertas para você, a hora que você quiser voltar, nos ver, estamos aqui. Tão lindo isso, tão nobre. A pessoa ganha respeito conosco, sabe? Isso é nobreza, reconhecer seu erro. Mas tem gente que nunca pede perdão. Marido que nunca pede perdão da esposa, esposa que nunca pede perdão do marido. Misericórdia. Às vezes você não está entregue ao álcool, à prostituição, você não está entregue ao pecado, mas você está entregue à inveja. Viu a moto que o fulano comprou? Viu o carro dele? Né? Olha a casa dele, misericórdia. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículo 5. Projeta para mim, por favor. Olha o que a Bíblia fala sobre o domínio próprio. Porque os que se inclinam para a carne cogitam. O que é isso? Tem sua mente presa. Diga, tem a sua mente presa. Olha para mim, por favor, entenda de uma vez. Se você se inclina para as coisas da carne, você vai ficar preso, sua mente vai ficar presa àquilo. E aí por isso que não chega o domingo, você não sente nada aqui. Esse pastor miserável não tem unção. Não tem. Tenho sim unção, irmão, senão não estava aqui pregando para você. A questão é que você só se inclina para as coisas da carne, de segunda a sábado. Aí quando chega domingo de manhã, sua mente está presa, não flui. Sabe, a palavra fica picada na sua mente. Você não tem lucidez, não tem fome de Deus. E aí ele segue, olha, das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Preste atenção, se você se inclina para as coisas do Espírito, é isso que vai dominar sua mente, é isso que vai entrar dentro de você. Alô? Eu quero louvar a Deus pela vida dos pais que já entenderam isso.
Você não cria o seu filho para você, você cria o seu filho para se preparar para enfrentar o mundo lá fora. E a melhor coisa, irmãos, é isso aqui, a palavra de Deus. Tem pais que já entenderam isso, e eu louvo a Deus pela sua vida. Hoje nós vamos batizar, gente, vários juvenis aqui. Eu posso ouvir um glória a Deus? Tivemos o Impacto Kids, eles decidiram por Jesus e vão descer as águas. No final desse culto, nós vamos batizá-los. Que experiência gloriosa, sabe? As crianças estão ali, você está no culto dos adultos, ouvindo a mensagem na sua linguagem, elas estão ouvindo na linguagem delas. Meu filho está lá também, sendo ministrado. Meu filho, essa semana, ele falou: papai, lê outra história, que essa aí eu já ouvi 1000 vezes. Que gracinha. Eu falei: não, meu filho, vamos ouvir 1001, brincando com ele. Mas ele está impregnado com a palavra. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e que ainda quando for velha não se desviará dele. Pastor, desviou-se. Calma, espera, a semente vai frutificar. É verdade, seus filhos vão fazer as próprias escolhas dele, mas enquanto ele não escolhe, está debaixo do meu teto, eu escolho por ele. Ele vai comungar da minha fé. Ah, não quero ir, não quer nada. Não tem querer para comer, não tem querer para ir brincar na rua, não quer nada. Você vai sim, pronto, e acabou-se. O que é isso, irmãos? Eu acho que é na Irlanda, se eu não me engano, as crianças que decidem tudo. O que comer, o que vestir, se quer ir para a escola ou não, e não sei o quê. O maior índice de suicídio de criança é lá. Porque a criança entregue a si, Provérbios diz, criança entregue a si é a vergonha da mãe. Pastor, eu queria me libertar desses pensamentos ruins. Às vezes os seus pensamentos ruins vêm de crenças erradas que você recebeu, de influência de pessoas próximas a você. Pastor, eu quero mudar a minha direção de vida. Então mude os seus pensamentos. E como é que eu mudo os meus pensamentos? Mudando as minhas crenças. Pastor, eu quero ser mais crente. Então se envolva mais na vida da igreja. Por exemplo, nós vamos ter agora, irmãos, nós vamos lançar no próximo domingo 21 dias de jejum. Eu falei o quê? 21? De jejum. Jesus foi quem falou que existe casta, demônios que só saem com jejum e oração. Jesus estava na montanha, na transfiguração do monte lá, e aí os discípulos estavam lá embaixo. E aí chegou um pai com um jovem endemoniado, e o demônio não saía. Não saía, os discípulos fazendo igual Jesus fez. E aí quando Jesus chegou, eles falaram: Jesus, não conseguimos expulsar esse demônio aí não. Jesus foi, estendeu a mão, sai. Aí os discípulos não entenderam mais nada. Perdemos a autoridade? Não. Jesus falou para eles: existem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Vai sair. Vai sair. Com esse jejum de 21 dias, amém? Se você está nos visitando, você está convidado a jejuar conosco. Nós temos um grupo no WhatsApp da igreja, onde a gente vai divulgar tudo sobre o jejum. Eu vou precisar bloquear o grupo, irmãos, só para os administradores enviarem informações, porque senão é muita informação e tem gente que fica chateada, sai do grupo. Né? A pessoa precisa de domínio próprio, ela vai ser liberta, em nome de Jesus hoje, amém? Mas tem outros que ainda não. Então a gente vai bloquear o grupo e a gente vai botar ali áudios para você ouvir, os links das lives do pastor Aloysio. Nós vamos ter as salas de oração. Quem é abençoado com a sala de oração? Vou abrir para você. Um empresário em São Paulo falou que vai dar o som para nós. Mas nós estamos orando, ele está dependendo de alguns negócios para ele vender, para comprar o som, amigo meu. Né? E até agora nada rolou. Deus levantou outro empresário, diga glória a Deus. Parece que vai depositar segunda-feira, irmãos. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pastor não consegue segurar muito tempo, né?
Quem sabe domingo que vem já vai estar tudo novo aqui, né? Então eu estou compartilhando com a igreja para os irmãos orar também, liberar a babosa, o faz-me rir, né? Todo o dinheiro que vai entrar nós vamos direcionar direto só para mudar esse som aqui, para a alegria dos nossos músicos, amém? Da equipe de louvor, tem uns músicos ali que estão vibrando. E acabou a vergonha do pastor opróbrio nesses cultos de domingo, né? E o Carcará não tem vez aqui mais não. O problema não vai ser só não. E aí nós vamos jejuar 21 dias para botar ele para correr, amém, gente? Então quero desafiar você que está nos visitando hoje, entra conosco nesse jejum. Pastor, eu nunca jejuei, não tem problema. Vem domingo que vem. No domingo é o lançamento, diga lançamento. O jejum começa mesmo na segunda, amém? Então no próximo domingo eu vou estar aqui dando todas as instruções para você, como que vai ser, os horários, como que você vai participar diretamente, amém? Mas voltando aqui, a moderação ou domínio próprio é fruto do Espírito. E essa é a vida normal do cristão na prática. Diga, o cristão normal, ele pratica o domínio próprio. Mas olha para mim, não é na força do braço dele, é porque ele busca o Senhor, ele ora, ele é cheio do Espírito Santo. O domínio próprio, ele tem em coisas como, por exemplo, comida. Isso fala de quê? De moderação. Você já viu que japonês é tudo magrinho, tudo esbelto? Vou até fechar minha camisa aqui. Né? Tudo esbelto, né? Tudo esbelto japonês. Fora aqueles de lutador de sumô, não estou falando daqueles não. Aqueles ali eles comem mesmo para ficar gordinho, né? Para lutar. Mas já viu, o japonês é tudo esbelto, gente. Tudo, né? Pois é, eu tive um amigo que morou 5 anos lá. Ele quis me doutrinar, não come açúcar, toma chá, não come sal. Eu falei, acabou a alegria da vida. Né? Que é aí? Tirar o açúcar do doce, né? Lá do suco. Ele não come sal, ele foi doutrinado lá pelo japonês. E ele me falando, é o que eu queria falar para você. Eles nunca comem 100% da necessidade deles de se alimentar, por exemplo, na hora do almoço. Eles comem 80%. Eles nunca, o brasileiro come, não. Sai do restaurante, parece que nunca viu comida, né? Tem uns e outros aqui que muda o estado de humor, fica grilado. Pô, que horas que é o lanche, hein? Tá rolando até um videozinho aí no Instagram, né? Pão com mortandela, né? Já viu? Tô com fome, quero merendar. Meu Deus, tem gente que fica mal-humorado. O que é isso? É falta de domínio próprio. O domínio próprio, com relação ao álcool, é sobriedade. Traz para você lucidez. Domínio próprio, em relação ao sexo, é abstinência, mesmo sendo casado. É porque tem gente que acha que quando casar não vai ter mais problema sexual, né? Tentação com outra mulher, com outro homem. Olha para mim, aumenta, tá, gente? É porque o diabo, o que ele tenta? Ele tenta destruir a família. Então ele vem no casal, ele vem para destruir. A mulher, por exemplo, de resguardo, não pode manter relação com o marido. E aí, como é que faz? Se o marido não tem domínio próprio. Quantos homens largam suas mulheres nesse período? Né? Covardia, mas é porque o impulso da carne não consegue se conter, se controlar. O domínio próprio, ele leva você a saber e a viver em abstinência. Isso é muito sério. Por exemplo, em 1 Coríntios, põe para mim capítulo 7, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Esse texto é para quem é casado, ó. Não vos priveis uns aos outros. Não é para dizer não para o marido, tá, irmãs? Alô? Nenhum varão vai dar glória a Deus? Aleluia, glória a Deus, caloroso esse, né? Isso aí. Não é para privar a esposa. Não, ó. Não vos priveis um ao outro. Salvo, talvez, olha para mim, por mútuo consentimento. Vamos combinar aqui? Esse período de jejum não vai rolar nada. Duvido que ele aguente.
Não sei por que eu estou falando tanto disso hoje, gente. Mas enfim, é para preparar você. Irmãos, tem que haver consentimento. Se a esposa não, tudo bem, meu marido. Não concordo com isso não. Aí você tem que submeter, né, a palavra, ó, por mútuo consentimento, por algum tempo. Então vai parar por algum tempo, tudo bem, ó, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes. Para que, vamos ler juntos? Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha, essa história de casal novo ou casal velho ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem manter relação, você está com problema, meu amigo. E você está tentando, olha, Satanás, ó, por causa da incontinência. Então tem que resolver esse negócio. Pastor, quantas vezes por dia? Vai fazer o curso de vida conjugal lá. Eu e a pastora Leninha, a gente rasga o verbo, a gente fala tudinho. Amém? Mas o fato aqui é você compreender a importância do domínio próprio na sua vida. Em relação à roupa, por exemplo. Tem gente que não tem problema com algo, com prostituição, mas a roupa não tem modéstia, é indecente. Não dá para uma moça subir aqui no palco e fazer beck, ministrar louvor ou pregar com uma roupa que chame a atenção dos homens. O homem é pelo que vê, é concupiscência dos olhos. Então tem que se dominar, tem que se guardar por mim e pelos meus irmãos. O domínio próprio, ele luta na derrota contra aquilo que se levanta contra toda a esperança. Sabe, o domínio próprio nos traz perspectiva de que dias melhores virão. O domínio próprio em relação, por exemplo, aos prazeres pecaminosos. Se você não tem domínio próprio, meu amigo, minha amiga, você está frito, você está entregue à vida da carne. Eu quero ler alguns textos em Provérbios 16, 32. Olha o que Salomão disse: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Põe para mim Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Tem mais perspectiva de vida. A Bíblia Viva diz o seguinte: é melhor ter domínio próprio do que comandar um exército. Olha a importância. Quem está vendo a importância do domínio próprio? Levanta a mão, por favor, para me identificar. Meus irmãos, pastor, preciso tanto disso. Peça para Jesus. Seja cheio do Espírito, você vai experimentar. Põe para mim também Provérbios 25, 28. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Nessa versão, como cidade derribada que não tem muro, assim é um homem que não tem o quê? Vamos voltar para aquela época, para aquele contexto. Quais as cidades que eram protegidas, que tinham muralha? Então, quem não tem domínio próprio está entregue a si, vai ser atacado. E o que tem a ver isso com o nosso culto amarelo, com a luta contra o suicídio? Tudo. Talvez você está aqui me ouvindo e essa é a última mensagem que você vai ouvir. Talvez você posicionou: não, depois dessa mensagem eu vou dar cabo da minha vida, vou me jogar lá da terceira ponte. Misericórdia, misericórdia. E você vai mesmo, se você não entender que você está entregue aos pensamentos ruins. Mas se você entender, o que você vai fazer? Você vai colocar sua mente nas coisas boas de Deus. E você vai pedir: Jesus, me ajuda, me dá domínio próprio. Quem nunca quis dar um soco em alguém? Quem nunca quis brincar de carrinho de bate-bate com outro carro no meio da rua, né? E bum, dá uma encostada no outro, empurrar o outro. Mas você não faz isso, você se domina.
Ei, olha para mim. Quem não tem domínio próprio é criança, que é infantil. Criança que faz o que vem na cabeça, nos sentimentos, e você não é mais criança, você é um adulto. Paulo, ele ensinou a importância do domínio próprio. E ele deu o exemplo dos atletas. Tivemos as Olimpíadas agora aí no Japão. Quem acompanhou? Quem gosta de atletismo? Legal. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 9, 25. Olha o que diz aí. 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta em tudo se domina. Em tudo o quê? Não come demais, como você anda comendo. Ai, pastor, não sei o que mais vou fazer. Eu acho que eu vou fazer a bariátrica. Tentou já fechar a boca? Tentou já ir no endocrinologista e fazer regime? Vai primeiro pelo caminho mais saudável. Alô, alguém crê nessa palavra? Diga amém. Amém. Sabe, tem gente que gosta logo de entrar na faca. Cuidado, que toda cirurgia é um risco de vida. Ai, pastor, eu não consigo, eu não tenho domínio próprio. É verdade. Na força do seu braço não dá. Mas experimente ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito. Você vai conseguir. Todos nós temos uma área da nossa vida que nós precisamos avançar. E aí ele fala, ó, para que o atleta se domina? Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, a medalha, né? Muito bonita as medalhas que eles ganham. Nós, porém, a incorruptível. Glória a Deus. Ai, segue para mim. Versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta. Diga, não sem meta. Vou perder 10 quilos, vou perder 15 quilos. Não vou levar a garrafa de vinho, não vou comprar no supermercado, não vou levar para minha casa. Não vou passar na terceira ponte. Toda vez que passar lá, dá vontade de parar o carro e se jogar. Não vou passar na terceira ponte. Não vou ver mais aquela série. Eu já abandonei séries. Já parei filme no meio, eu parei. Eu tenho um domínio próprio. E olha que eu sou assim, eu gosto de começar uma coisa, eu vou até o final. Me dá um trelelê, quando eu começo um filme, eu não vejo até o fim. Eu não tiro aquilo da minha cabeça, mas quando eu vejo que aquilo não está me fazendo bem, eu paro na hora. Cuidado. A Bíblia diz que os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se os nossos olhos forem mal, todo o nosso corpo será mal. Você tem colocado seus olhos em quê? Aonde? Você ficar todo dia assinando, pagando esse negócio desses reality show e ficar assistindo isso, sua vida vai se resumir a isso. Fofoca, intriga, contenda, dinheiro, um querendo comer o fígado do outro com limão e sal. Misericórdia, esse não é o caminho para nós. E aí ele diz, ó, não como desferindo golpes no ar, vai. 27, vamos ler juntos? Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Diga glória a Deus. Sabe o que é isso que Paulo está falando para mim e para você? Domínio próprio. Talvez até ano passado você estava indo muito bem, e esse ano a coisa azedou para você. Você deu mau testemunho, você se perdeu. Sabe, parece que você não é nem crente, porque tem uns que quando se desvia, só se afasta das coisas de Deus. Outros viram ímpio, pior que ímpio. Misericórdia, nem parece que é filho de pastor, filho de crente, nem parece que nasceu na igreja, nem parece que conviveu 20 anos, 30 anos da vida nesse ambiente. É pior que ímpio, até o diabo fica assustado. Misericórdia, com tamanha malignidade, sabe? Pastor, como que eu me liberto disso? Só Jesus na sua vida. Mas é possível, através do domínio próprio. Sabe, irmãos, tem que se dominar. Crente entregue aos prazeres da sua carne, crente que fala o que pensa, o que quer. Irmãos, misericórdia. 2 Pedro capítulo 1, versículo 5.
Diz assim, olha, 2 Pedro 1:5. É esse mesmo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o quê, gente? Não adianta você ouvir aqui, todo domingo, o pastor John Richard, e chegar lá durante a semana você viver a vida do seu jeito. E eu vou te dizer, já aconteceu de gente vir aqui me ouvir, gente que a gente batizou, nós vamos batizar mais uma galera hoje, de juvenil, gente que batizou, fez o curso de maturidade, fez o CTL, e me ouvir aqui. Tinha conhecimento, mas não associou ao domínio próprio. Se entregou ao pecado, se perdeu, não está na igreja, está desviado. Então é possível. Por isso que Paulo diz que não venha eu pregar aos outros e ser eu mesmo desqualificado. Paulo ele também fala para Timóteo, presta atenção, cuida de ti, cuida da sã doutrina, cuida da tua vida. Porque procedendo assim, se você cuidar de ti, tu vai estar cuidando dos teus ouvintes. Sabe o que é isso? Domínio próprio. Não adianta, pai, você falar para o seu filho, faça o que eu digo, e não faça o que eu faço. Não vai. Meu pai falava isso para mim, o que eu fazia? O que ele fazia, não o que ele mandava. Como que eu posso vencer, pastor, a depressão? Como que eu posso vencer esse sofrimento? Através do domínio próprio. E aí ele fala aí, olha, vamos ler juntos? Com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade. Olha para mim, tem que perseverar. Me diz o que você já conquistou sem perseverança, sem processo. Ganhou na loteria alguém aqui? Na Mega Sena? Alô, vamos voltar para a realidade. Não resta dúvida que se nós deixarmos as nossas paixões nos governar, sabe qual vai ser o resultado disso? Você consegue imaginar? A sua vida destruída. Aí olha para mim, tem gente que prefere se entregar aos prazeres do corpo, aos pensamentos da sua mente, e aí põe a família em risco, põe os filhos em risco. Eu conheço, eu sou pastor há 17 anos, ordenado ao Ministério da Palavra, eu tenho 27 anos de crente, e eu conheço gente que fez isso aqui, ó, jogou tudo para o alto, e se entregou aos seus prazeres. Até hoje se arrependem amargamente. Pastor, eu não faço mal para ninguém, mas o meu negócio é me cortar. Eu gosto de me cortar. Eu faço mal para mim mesmo. Você está pecando contra Deus. Pastor, o que eu faço? Você precisa buscar o Senhor e orar para Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda, me livra dessa vida de sofrimento. Eu quero terminar essa minha pregação dizendo para você que nunca foi tão necessário esse fruto do Espírito chamado domínio próprio para os nossos dias atuais. São tantas as propostas, mas quem vive com base no propósito está cheio do domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Vai dizer não para o pecado, vai dizer não para os prazeres da carne. Só o Espírito pode fazer com que Cristo em nós seja visível. Da forma como nós olhamos para Cristo e vemos Cristo operando, assim também nós vamos operar, não no esforço humano. No esforço humano tem limites, mas no domínio próprio, que é fruto do Espírito, não há limite. Não há limite. Eu gostaria de convidar a igreja a ficar de pé no seu lugar. Eu gostaria de orar por você.
Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu sofrimento, o que você tem enfrentado nesses últimos dias. Procurei ser aqui o mais abrangente, falei até de exemplos meus, que talvez você olhando para mim, não, o pastor é o cara, não, o pastor, meu irmão, se o pastor está ruim eu estou pior, não, eu posso estar ruim também. Quando eu subo nesse palco, eu procuro, sabe fazer o quê? Zerar o contador com a minha mulher, com Deus, com meus irmãos. Eu procuro subir em paz, sabe? Eu me desligo assim de tudo que é pensamento de preocupação, para mim subir aqui leve, poder ser canal de Deus. Já pensou? Eu briguei com a pastora e subo aqui chateado com ela, eu vou descontar nas irmãs, vou descontar nos irmãos. Não posso fazer isso. Eu estou aqui para pregar o evangelho, eu estou aqui para pregar a palavra, não para ficar jogando indireta, ficar batendo nos irmãos. Os irmãos são a igreja do Senhor. Eu sou o irmão mais velho dos irmãos, estou aqui para ajudá-los, instruí-los, inspirá-los na palavra. Mas imagina se eu subo leve, se eu subo, sabe, cheio do Espírito. Ô irmãos, eu vou ser canal de Deus para a sua vida. E eu espero que eu tenha sido canal de Deus para a sua vida. Que os textos bíblicos lidos, a palavra pregada aqui tenha tocado o seu coração. E eu queria te pedir só uma coisa. Antes de eu encerrar esse culto, nós vamos fazer o batismo. Pode chamar para mim, para eles se prepararem aqui, por favor. Eu, antes de encerrar esse culto, eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar pela sua vida. Olha para cá para mim, por favor. Nós não acabamos. Eu gostaria de orar por você e depois nós vamos fazer o batismo. Vamos celebrar com os juvenis. Quem se alegra com isso? Levanta a mão. Mas só que agora ainda não é o batismo. Vai ser daqui a pouco dessa oração. Eu preciso e eu gostaria de orar por aqueles que estão na luta. Aqueles que entenderam, pastor, eu preciso disso aí. Eu preciso do domínio próprio. Eu preciso ser cheio do Espírito. Eu estou cansado, eu estou chateado. Meu casamento está por um triz. A minha vida está por um triz. Eu gostaria de orar por você. Orar abençoando a sua vida. Enquanto a gente canta esse cântico, eu gostaria de te convidar a vir à frente. Você que quer receber essa oração, eu faço questão de orar por você, abençoar a sua vida. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, só Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Cante. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte de salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Cante. Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Mais uma vez, cante, declare. Santo, és incomparável. Faça desse cântico a sua oração. És inigualável. Oh! Abre os meus olhos. Ele abre os teus olhos hoje. Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que
vais mudar.